Desde que os militares entregaram o poder aos civis, a única coisa que o povo pôde comemorar foi a queda da inflação. Logo, a esquerda percebeu a fragilidade dos sistemas eleitorais e a pouca experiência política do cidadão. A partir daí, o brasileiro teve que assistir, estarrecido, ao desmonte de todas as instituições com o aparelhamento de setores e com a doutrinação sistemática da nossa juventude. Começaram com o desarmamento não consentido de toda a população e o fortalecimento e a impunidade para o crime, pervertendo e distorcendo padrões morais e de conduta. Encarceraram as pessoas de bem e libertaram os bandidos sob a ordem de nunca reagir à violência. Enfraqueceram as forças armadas e a polícia com armas velhas e quebradas, viaturas sucateadas, homens acuados pela justiça e entregues à própria sorte. Com a impunidade instalada, o narcotráfico se apoderou de cidades e escolas, virou força política e destruiu vidas e famílias. Aliás, a família virou alvo da esquerda e foi corroída por dentro com uma televisão que pregava a falta de respeito, a promiscuidade, a abolição da moral e dos princípios de hierarquia. Sem freios, as crianças e os adolescentes levaram este comportamento para as escolas. Assim, as instituições de ensino se transformaram em centros para o consumo de drogas, culto à esquerda e seus ícones assassinos. A figura do mestre foi apagada, e a última prioridade dentro destes lugares foi a do ensino e a do saber. A meritocracia foi dizimada, e a formação de jovens sem o mínimo de conhecimento foi incrementada em todo o país. A infraestrutura foi aos poucos desabando, colocada como base para a corrupção e os desvios bilionários do dinheiro dos impostos que só fizeram aumentar. Logo, a indústria e o comércio sucumbiram e os empregos e as oportunidades foram destruídos junto com os serviços essenciais e de proteção ao cidadão. Com o sistema de saúde sucateado, a morte passou a ser parte do cotidiano e a esquerda importou escravos de competência duvidosa para aplacar os anseios por um tratamento mais digno. Restavam então acabar com o patriotismo, a cola que ainda agregava uma parte da população. Ferramentas subliminares foram utilizadas e a divisão das pessoas em gêneros, raças e castas foi colocada em ação. O hino nacional e o hasteamento da bandeira foram abolidos das escolas e repartições, e até a seleção de futebol brasileira, orgulho nacional, foi colocada aos pés dos macros interesses. Mas a gente vai receber a Copa do Mundo. Sem estádio, não faz Copa do Mundo, amigo. Não faz Copa do Mundo com hospital. E foi justamente durante uma partida de futebol entre o Brasil e a Espanha pela Copa das Confederações que algo realmente inacreditável aconteceu. No início da partida, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a FIFA, ao executar o hino nacional brasileiro, cortou o som na metade de sua duração. Porém, num uníssono e com uma força inacreditável, tanto o time quanto a torcida composta por mais de 70 mil pessoas e numa demonstração de apreço e respeito com sua pátria, continuaram a cantar a plenos pulmões, deixando de queixo caído toda a mídia esportiva do mundo.
Era um suspiro de patriotismo que começou a acordar as pessoas de bem. E era apenas o começo. O ano de 2018 preparava algumas surpresas. Surge Jair Messias Bolsonaro, um controverso deputado federal que se lança candidato à presidência da República em meio a um clima de escândalos de corrupção e crimes que assolavam o país durante a administração catastrófica da esquerda. Com anos a serviço, sem uma única acusação por má conduta e dono de uma língua afiada e eloquente que logo começaria a arrastar multidões em torno de um ideal patriótico. Finalmente as pessoas de bem haviam encontrado um leal representante. Eleito com quase 60% dos votos e notadamente avesso a conluios e acertos, ele logo passou a ser perseguido pela mídia vendida, pelos cafajestes ainda em mandato e por delinquentes nomeados para os mais altos cargos. Apesar disso, conseguiu mudar o cenário econômico e surpreendeu o mundo, causando inveja e simpatia, até em antigos desafetos. Hoje, às vésperas da reeleição, é mais atacado do que nunca pelos ferozes comunistas que querem acabar com o Brasil. Se faz necessária a união das pessoas direitas para a proteção e a manutenção deste herói. E precisamos reagir e vencer. Nosso país, nossa liberdade e nossos filhos dependem de nossa coragem e disposição. Precisamos arrancar os ratos das cadeiras e das entranhas do Congresso. Precisamos editar e criar leis que defendam o cidadão e que coloquem na cadeia os que de lá nunca deveriam ter saído. Precisamos de gente com força de vontade e que não estejam comprometidos com a justiça e com histórias de corrupção e crimes. Precisamos renovar o Congresso para salvar o Brasil, pela nossa liberdade de sonhar e realizar um lugar melhor para todos nós.